Pasta 18. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Julgamento. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. A lei transgredida. Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China, 221-210 a.C., era o homem mais poderoso da sua época. Seu império era mais vasto e poderoso do que o de Alexandre o Grande. Ele conquistou todos os reinados ao redor do seu e os unificou num grande reino chamado China. Mas nos seus últimos anos de vida, quase ninguém o via. O imperador morava no palácio mais magnífico já construído até aquela data, na capital de Xianyang. Eram 270 pavilhões, interligados por passagens secretas subterrâneas, que permitiam ao imperador ir de um lado ao outro do palácio sem ser visto. Cada noite ele dormia num quarto diferente, e quem inadvertidamente olhasse para ele era decapitado na mesma hora. Apenas alguns homens sabiam onde ele estava, e se revelassem a alguém, morriam também. O primeiro imperador tinha tanto terror do contato humano que, se tivesse de sair do palácio, viajava incógnito, cuidadosamente disfarçado. Em uma dessas viagens pelas províncias, ele morreu subitamente. Seu corpo foi trazido de volta para a capital na carruagem imperial, acompanhada por uma carreta cheia de sal para disfarçar o cheiro do defunto apodrecendo. Ninguém deveria saber da sua morte. Ele morreu sozinho, longe das suas esposas, da família, dos amigos e dos cortesãos, na companhia apenas de um ministro e um punhado de eunucos. Interpretação. Shi Huangdi começou como rei de Qin, um guerreiro corajoso de ambição desvairada. Os escritores da época o descreveram como um homem com um nariz de vespa, olhos rasgados, voz de chacal e coração de tigre ou lobo. Ele às vezes sabia ser misericordioso, com mais frequência, porém, ele engolia os homens, sem escrúpulos. Foi por meio de trapaças e violências que ele conquistou as províncias ao redor da sua e criou a China, forjando uma única nação e cultura a partir de muitas. Ele rompeu com o sistema feudal e, para ficar de olho nos inúmeros membros de famílias reais que se espalhavam pelos vários reinados, levou 120.000 deles para a capital, onde abrigava os cortesãos mais importantes no vasto palácio de Xianyang. Ele uniu as diversas muralhas existentes nas fronteiras, transformando-as na grande muralha da China. Padronizou as leis do país, a sua língua escrita e até o tamanho das rodas dos carros. Como parte deste processo de unificação, entretanto, o primeiro imperador baniu os escritos e ensinamentos de Confúcio, o filósofo cujas ideias sobre a vida moral já eram virtualmente uma religião na cultura chinesa. Sob as ordens de Shi Huangdi, milhares de livros relacionados com Confúcio foram queimados e quem citasse Confúcio era decapitado. Com isto, o imperador conquistou muitos inimigos, estava sempre com medo, ficou até paranoico. Crescia o número de execuções. Um contemporâneo, o escritor Han Fei-tzu, observou que Qin tem sido vitoriosa há 4 gerações, mas vive em constante terror e apreensiva com a destruição. À medida que o imperador tentava se proteger, enfiando-se cada vez mais no seu palácio, ia lentamente perdendo o controle do seu reino.
Eunucos e ministros colocavam em vigor políticas sem a sua aprovação e até conhecimento. Também tramavam contra ele. No final, era imperador apenas no nome e vivia tão isolado que quase ninguém soube da sua morte. Provavelmente foi envenenado pelos mesmos ministros conspiradores que incentivaram seu isolamento. Este é o resultado do isolamento. Retire-se para uma fortaleza e você perde o contato com as fontes do seu poder. Você não ouve o que está acontecendo ao seu redor e perde o senso de limite. Em vez de ficar mais seguro, você se isola do conhecimento de que depende para viver. Não se distancie tanto das ruas a ponto de não escutar mais o que acontece por perto, inclusive o que estão tramando contra você. A lei observada. Luís XIV mandou construir o Palácio de Versalhes para ele e sua corte na década de 1660 e não havia outro palácio real igual no mundo. Como numa colmeia, tudo girava em torno do rei. Ele vivia rodeado pela nobreza, que dividia apartamentos ao redor do seu e cuja proximidade dependia do posto que ocupavam. O quarto do rei ocupava literalmente o centro do palácio e era o foco das atenções. Todas as manhãs o rei era saudado nos seus aposentos com um ritual conhecido como o lever, o despertar. Às 8 horas da manhã, sua majestade era acordada pelo primeiro valete, que dormia aos pés da cama real. Em seguida, pajens abriam a porta e deixavam entrar aqueles que tinham uma função no lever. A ordem de entrada era rígida. Primeiro vinham os filhos ilegítimos do rei e seus netos. Depois os príncipes e princesas de sangue. Depois o seu médico e cirurgião. Seguiam-se os oficiais do guarda-roupa, o leitor oficial do rei e todos os encarregados de distraí-lo. Os próximos a entrar eram os vários funcionários do governo, em ordem ascendente de posto. Por último, mas não menos importante, chegavam os convidados especiais. No fim da cerimônia, o quarto estava apinhado de gente. Eram mais de 100 criados reais e visitantes. O dia era organizado de tal forma que toda a energia do palácio era direcionada para o rei e passava por ele. Luís era constantemente atendido por cortesãos e oficiais, todos lhe solicitando conselhos e julgamentos. A todas as perguntas ele em geral respondia: verei. Como Saint-Simon observou, se ele olhasse para alguém, se lhe fizesse uma pergunta, uma observação insignificante, os olhos de todos os presentes se viravam para esta pessoa. A distinção era comentada e crescia o prestígio. A privacidade no palácio era uma coisa impossível, até mesmo para o rei. Todos os quartos se comunicavam e todos os corredores levavam a quartos maiores, onde grupos de nobres se reuniam constantemente. As ações de todos eram interdependentes e nada nem ninguém passava despercebido. O rei não só cuidava que toda a alta nobreza estivesse presente na sua corte, escreveu Saint-Simon, como exigia o mesmo da nobreza menor. No seu lever e no seu coucher, durante as suas refeições, nos passeios pelos jardins de Versalhes, ele sempre olhava ao redor, observando tudo. Ficava ofendido se os nobres mais distintos não vivessem permanentemente na corte, e os que nunca, ou quase nunca, apareciam expunham-se a cair em desgraça. Se um destes desejasse alguma coisa, o rei dizia orgulhoso: não o conheço, e o critério era irrevogável. Interpretação. Luís XIV subiu ao poder no fim de uma terrível guerra civil, a Fronde. Uma das principais instigadoras da guerra tinha sido a nobreza, que se ressentia profundamente do crescente poder do trono e ansiava pelo tempo do feudalismo, quando os senhores governavam seus próprios feudos e o rei tinha pouca autoridade sobre eles. Os nobres perderam a guerra civil, mas permaneceram como um grupo à parte e ressentido.
A construção de Versalhes, portanto, foi muito mais do que um capricho decadente de um rei amante do luxo. Ela teve uma função crucial. O rei poderia ficar de olhos e ouvidos atentos a todos e a tudo ao seu redor. A nobreza, um dia orgulhosa, se viu reduzida à disputa pelo direito de ajudar o rei a se vestir de manhã. Ali era impossível ter privacidade, não havia como se isolar. Luís XIV compreendeu muito cedo o grande perigo que significava para um rei isolar-se. Na sua ausência, as conspirações brotam como cogumelos depois da chuva, animosidades se cristalizam em facções e a rebelião estoura antes que ele tenha tempo de reagir. Para combater isso, a sociabilidade e a sinceridade são hábitos que devem não só ser encorajados, como formalmente organizados e canalizados. Foram estas as condições em Versalhes durante todo o reinado de Luís, uns 50 anos de relativa paz e tranquilidade. Ao longo de todo esse tempo, não caía um alfinete no chão sem que Luís ouvisse. O isolamento é um perigo para a razão, sem favorecer a virtude. Lembre-se de que o mortal solitário é certamente lascivo, provavelmente supersticioso e possivelmente louco. Dr. Samuel Johnson, 1709-1784. As chaves do poder. Maquiavel argumenta que, num sentido estritamente militar, a fortaleza é sempre um erro. Ela se torna símbolo do isolamento do poder e é um alvo fácil para os inimigos do seu construtor. Projetada para defender você, a fortaleza, na verdade, o isola de qualquer tipo de ajuda e tolhe a sua flexibilidade. Ela pode parecer inexpugnável, mas depois que você se enfiou lá dentro, todos sabem onde você está, e não é preciso ter êxito num cerco para transformar a sua fortaleza numa prisão. Com seus espaços pequenos e confinados, as fortalezas são extremamente vulneráveis à peste e a doenças contagiosas. Do ponto de vista estratégico, o isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções. Como seres humanos são criaturas sociais por natureza, o poder depende da interação social e da circulação. Para se tornar poderoso, você deve se colocar no centro das coisas, como fez Luís XIV em Versalhes. Toda atividade deve girar em torno de você e você deve estar atento a tudo o que acontece na rua e a qualquer pessoa que possa estar armando planos contra você. Para a maioria das pessoas, o perigo surge quando elas se sentem ameaçadas. Nessas ocasiões, elas tendem a se retrair e cerrar fileiras, buscar a segurança em algum tipo de fortaleza. Ao fazer isso, entretanto, elas passam a depender das informações de um círculo cada vez menor e perdem a perspectiva do que ocorre ao redor. Elas perdem a capacidade de manobra e se tornam alvos fáceis. E o isolamento as torna paranoicas. Como na guerra e na maioria dos jogos estratégicos, o isolamento quase sempre precede a derrota e a morte. Nos momentos de incerteza e perigo, você precisa lutar contra este desejo de se voltar para dentro. Em vez disso, torne-se mais acessível, busque antigos e novos aliados, force a sua entrada em círculos mais numerosos e diferentes. Este tem sido o truque das pessoas poderosas por séculos. O estadista romano Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder, a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade. Ele fez isso com brilhantismo, identificando todas as pessoas influentes e descobrindo as conexões entre elas. Ele se misturava por toda parte, conhecia todo mundo e tinha uma rede de conexões tão vasta que um inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalançado por um aliado ali.
O estadista francês Talleyrand fazia o mesmo jogo. Embora viesse de uma das famílias aristocráticas mais antigas da França, ele fazia questão de manter contato com o que estava acontecendo nas ruas de Paris, o que lhe permitia prever tendências e problemas. Ele sentia até um certo prazer em se misturar com tipos criminosos de má fama que lhe forneciam informações valiosas. Sempre que havia uma crise, uma transição de poder, o fim do diretório, a queda de Napoleão, a abdicação de Luís XVIII, ele conseguia sobreviver e até prosperar, porque jamais se fechou num círculo pequeno, associando-se sempre com a nova ordem. Esta lei é para reis e rainhas e para quem está nos níveis máximos do poder. Assim que você perde contato com o seu povo, buscando a segurança no isolamento, a rebelião começa a fermentar. Não pense jamais estar num cargo tão elevado a ponto de se permitir o luxo de se afastar até mesmo do escalão mais baixo. Retirando-se para uma fortaleza, você se torna alvo fácil dos seus súditos conspiradores, que veem o seu isolamento como insulto e motivo para a rebelião. Como seres humanos, são criaturas muito sociais, segue-se daí que as artes sociais que nos tornam companhias agradáveis só podem ser praticadas pela constante exposição e circulação. Quanto mais você está em contato com os outros, mais gracioso e à vontade você se torna. O isolamento, por sua vez, gera uma estranheza nos seus gestos que leva a um isolamento ainda maior quando as pessoas passam a evitar você. Em 1545, o duque Cosimo I de Médici resolveu, para garantir a imortalidade do seu nome, encomendar alguns afrescos para a capela principal da igreja de São Lourenço, em Florença. Ele podia escolher entre vários bons pintores e acabou ficando com Jacopo da Pontormo. Já com uma certa idade, Pontormo quis fazer destes afrescos a sua obra-prima e herança para a humanidade. Sua primeira decisão foi fechar a capela com paredes, divisórias e cortinas. Não queria que ninguém testemunhasse a criação da sua obra-prima ou roubasse suas ideias. Ele superaria o próprio Miguel Ângelo. Quando alguns rapazes curiosos forçaram a entrada na capela, Jacopo a trancou ainda mais. Pontormo encheu o teto da capela com cenas bíblicas, a criação, Adão e Eva, a Arca de Noé e outras. No alto da parede central ele pintou Cristo em toda a sua majestade, ressuscitando os mortos no dia do juízo final. O artista trabalhou na capela durante 11 anos, raramente saindo de lá, visto que desenvolvera uma fobia pelo contato humano e temia que roubassem suas ideias. Pontormo morreu antes de completar os afrescos e nenhum deles sobreviveu. Mas o grande escritor renascentista Vasari, amigo de Pontormo, que os viu logo depois da morte do artista, deixou registrado o que ele achou. A falta de proporção era total, as cenas esbarravam umas nas outras, figuras de histórias diferentes se justapunham numa quantidade enlouquecedora. Pontormo ficara obcecado com os detalhes, mas perdera o sentido da composição em geral. Vasari interrompeu a descrição dos afrescos, dizendo que, se continuasse, acho que enlouqueceria e ficaria tão enredado nesta pintura, assim como acredito que nos 11 anos que Jacopo passou pintando, ele se confundiu e a todos que a viram. Em vez de coroar a carreira de Pontormo, a obra foi a sua ruína. Estes afrescos foram o equivalente visual dos efeitos do isolamento sobre a mente humana, uma perda de proporção, uma obsessão por detalhes combinada com uma incapacidade de ver o quadro geral, um tipo de feiura extravagante que não comunica mais nada. Nitidamente, o isolamento é tão mortal para as artes criativas quanto para as artes sociais. Shakespeare é o escritor mais famoso da história da literatura porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele se abriu para as massas, tornando as suas obras acessíveis a todos, independente do gosto e educação. Os artistas que se enfiam em suas fortalezas perdem as medidas, suas obras comunicam apenas ao seu pequeno círculo de conhecidos. Esse tipo de arte permanece encurralada e impotente.
Por fim, como o poder é uma criação humana, ele aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas. Em vez de ceder à mentalidade da fortaleza, veja o mundo da seguinte maneira. Ele é um imenso Versalhes, cada quarto se comunicando com o outro. Você precisa ser permeável, capaz de entrar e sair de círculos diferentes e misturar-se com diferentes tipos de pessoas. É essa mobilidade e contato social que o protegerão de conspiradores, que não conseguirão esconder de você os seus segredos, e de inimigos que não conseguirão isolar você dos seus aliados. Sempre mudando, você se mistura nos quartos do palácio, sem se sentar ou descansar num único lugar. Não há caçador capaz de acertar a mira sobre uma criatura tão ligeira. Imagem. A fortaleza. No alto da colina, a cidadela se torna símbolo de tudo que é detestável no poder e na autoridade. Os cidadãos atrairão com o primeiro inimigo que aparecer. Incomunicável sem informações secretas, a cidadela cai facilmente. A autoridade. Um príncipe bom e sábio, desejoso de manter esse caráter e impedir que seus filhos tenham a oportunidade de se tornar tirânicos, não construirá fortalezas para que eles possam confiar na boa vontade de seus súditos e não na força de cidadelas. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. O inverso. Nem sempre é certo e propício escolher o isolamento. Sem escutar o que acontece lá fora, você não pode se proteger. O contato humano constante só não facilita o pensamento. A constante pressão da sociedade para que tudo esteja de acordo e a falta de um distanciamento das outras pessoas torna impossível pensar com clareza sobre o que está acontecendo ao seu redor. Como um recurso temporário, portanto, o isolamento ajuda você a ver melhor as coisas. Muitos pensadores sérios foram produzidos nas prisões, onde a única coisa que se tem para fazer é pensar. Maquiavel só pôde escrever O Príncipe porque estava exilado e sozinho no campo, longe das intrigas políticas de Florença. O perigo, entretanto, é que esse isolamento gere ideias estranhas e pervertidas. Você pode ter uma perspectiva geral melhor, mas perde a noção da sua própria pequenez e limitações. Também, quanto mais isolado você estiver, mais difícil será sair do seu isolamento quando quiser. Sem perceber, você caiu num poço de areia movediça. Mas se você precisa de tempo para pensar, só escolha o isolamento como último recurso e apenas em pequenas doses. Preste atenção para deixar aberto o caminho de volta à sociedade. Notas. A máscara da morte vermelha. A morte vermelha muito devastava o país. Nenhuma pestilência fora tão fatal ou tão hedionda. O sangue era o seu avatar e o seu selo, a vermelhidão e o horror do sangue. Eram dores agudas, a súbita tontura e aí sangramento intenso pelos poros e a morte. E todo o ataque, progresso e término da doença acontecia em meia hora. Mas o príncipe próspero era uma pessoa feliz, destemida e sagaz. Quando a população dos seus domínios já estava reduzida à metade, ele reuniu uns 1000 amigos sadios e despreocupados entre os cavaleiros e as damas da sua corte, e com eles se retirou na profunda reclusão de uma das suas abadias encasteladas. Era uma estrutura ampla e magnífica, criação do próprio gosto excêntrico, porém augusto, do príncipe. Um muro forte e alto a cercava. Este muro tinha portões de ferro. Os cortesãos, depois de entrar, trouxeram fornos e pesados martelos e soldaram os serrolhos. Resolveram não deixar meios de entrada nem de saída para os súbitos impulsos de desespero ou frenesi lá dentro. A abadia tinha fartas provisões. Com tais precauções, os cortesãos poderiam desafiar o contágio. O mundo exterior ficaria por sua própria conta. Enquanto isso, era tolice se lamentar ou pensar.
O príncipe tinha providenciado tudo o que fosse necessário para o prazer. Havia bufões, improvisatori, dançarinos, músicos, havia beleza e vinho. Lá dentro tinha tudo isso e mais a segurança. Fora ficou a morte vermelha. Lá pelo 5º ou 6º mês de reclusão, e enquanto a pestilência graçava furiosa lá longe, o príncipe Próspero distraía seus 1000 amigos num magnífico baile de máscara. Era um espetáculo voluptuoso, aquela mascarada, e a festa seguia vertiginosa, até que finalmente ouviu-se o soar da meia-noite no relógio. E foi talvez assim que, antes que se calassem totalmente os últimos ecos da última badalada, muitos indivíduos, distraindo-se atentos com uma figura mascarada que ninguém percebera antes. A figura era alta e lúgubre, envolta dos pés à cabeça em trajes mortais. A máscara escondendo o rosto era tão parecida com a de um corpo enrijecido que o olhar mais atento teria dificuldade em perceber a fraude. E, no entanto, tudo isso, os foliões enlouquecidos ao redor teriam suportado até aprovado. Mas o mascarado chegara a ponto de assumir o tipo da morte vermelha. Suas roupas estavam manchadas de vermelho e a sua ampla testa e todos os traços do seu rosto estavam salpicados com horror escarlate. Uma multidão de foliões, lançando-se de repente ao negro apartamento e percebendo o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, sufocou um grito de horror ao ver a mortalha e a máscara do defunto, que arrancaram com tamanha grosseria, sem nenhuma forma tangível a sustentá-la. E agora se confirmava a presença da morte vermelha. Ela havia entrado sorrateiramente como um ladrão, e um a um foram caindo os foliões nos corredores ensanguentados da sua folia, e morreram todos na mesma atitude de desespero da queda. E a vida do relógio de ébano se foi com a do último folião. E as chamas dos tripés se apagaram, e a escuridão, a decadência e a morte vermelha reinaram soberanas. A Máscara da Morte Vermelha, Edgar Allan Poe, 1809-1849.